Alunos da UFJF passam por dificuldades devido à superlotação do campus. Hemominas prevê baixa no estoque de sangue durante o outono. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Conheça uma história de superação. Você sabe como se tornar um tatuador? O repórter Facon te dá a dica. Esta edição traz ainda informações para quem quer adotar um gato ou um cachorro. Tudo isso e muito mais agora no Repórter Facon. Boa noite. Os alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora têm passado por dificuldades com o crescimento da instituição. A repórter Letícia Nunes ouviu a opinião de alguns deles sobre o assunto. O número de alunos que estão entrando na UFJF no momento não é proporcional ao número de alunos que saem. Se você depende da UFJF no horário de rush, você já deve ter percebido que as filas do RU estão cada vez maiores, os circulares estão cada vez mais lotados e o trânsito, então, nem se fala. Putz, eu acho ela muito grande, ela faz a gente perder muito tempo, inclusive quando é essa fila aqui, a gente fica muito no sol e a gente migra para outra fila, então ela tá muito maior do que essa. Hoje, por exemplo, foi um dia que a gente só tinha 1 hora de almoço e a gente chegou aqui, a fila ela já estava para lá do estacionamento, sem condições a gente ficar, porque a gente tinha clínica à tarde e a gente teve que voltar para a faculdade sem almoço. Mas em um espaço planejado e controlado, por que isso acontece? Conversamos com o pró-reitor adjunto Cassiano Caon, que falou a respeito desses boatos. Nós temos aumentado um pouco o número de estudantes no campus da universidade por conta dos cursos novos que nós temos acontecendo na nossa universidade. E o RAG ter também disponibilizado 954 vagas ociosas em edital próprio. Segundo dados da Andifes, 67% dos alunos das instituições federais brasileiras que dependem desses serviços pertencem às classes C, D e E. 41% das famílias dos estudantes recebem até 3 salários mínimos. Segundo a coordenadora do restaurante universitário da UFJF, distribui-se em média 6 a 8 mil refeições diárias e não houve mudanças em relação ao período passado. Boa noite. Hoje, pedir comida sem sair de casa ficou muito mais fácil através dos aplicativos de celular. Em poucos minutos, o usuário seleciona o estabelecimento e o prato que deseja pedir. Não é à toa que esses aplicativos têm se tornado cada vez mais populares. Você ainda se lembra de usar um desses? Pois é, esses aparelhos mudaram muito o nosso dia a dia. Agora, o jeito de se localizar, de ouvir música e até de se alimentar podem ser resumidos a um aplicativo. Há quanto tempo você não liga para um restaurante para pedir comida? Uns 3 anos, Tem uns 5 meses pra cá que eu só peço pela internet. Sempre tá tendo promoção, cupom de desconto, com entrega grátis, aí fica mais em conta. Para pedir sua refeição, basta instalar um dos diversos aplicativos de delivery na Apple Store ou na Play Store. Escolher o restaurante, a comida, a forma de pagamento e esperar a entrega chegar. E os aplicativos de delivery chegaram para ficar. Um dos mais famosos tem registrado crescimento médio de 120% ao ano. A social media Milena é uma das muitas pessoas que utilizam um desses aplicativos. Eu costumo pedir pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, depende muito. Eu peço muito em casa e também no trabalho, porque a vida é muito corrida e às vezes a gente não traz o que comer e é muito tranquilo, evita de ter que buscar. Ela relata que nunca gostou de pedir comida pelo telefone. Eu sempre detestei, porque você tem que ficar perguntando várias coisas. Se tem isso, se tem aquilo, qual que é o preço. E você evita essa conversa. No aplicativo você pode ver do que as coisas são feitas, você consegue ver o preço, você consegue comparar. Mas nem todos se renderam à tecnologia. Thaís é comerciante e ainda prefere fazer a velha ligação telefônica. Então, eu acho que pelo telefone eu consigo ter um atendimento mais personalizado, eu acho que o contato fica mais humano, sabe? Existe às vezes um carinho, igual eu geralmente peço japonês, geralmente no mesmo lugar. Então a pessoa já sabe quem eu sou, eu vou pedir alguma coisa, ela já sabe como eu quero. Seja por aplicativo ou por telefone, são os restaurantes que saem ganhando. O nosso volume de vendas por telefone, por delivery, sempre foi alto. Mas depois dos aplicativos isso cresceu em torno de 30% a 40%. O motoboy chega, pega o pedido, você não se preocupa com troco, não se preocupa
rota, nada disso. As ruas de Juiz de Fora estão danificadas e com muitos buracos. Na Cidade Alta, com grande fluxo de veículos, a situação não é diferente. Eles são imóveis, mas quem não enxerga ou não consegue escapar deles a tempo sabe o problemão que causam. Os buracos em ruas próximas ao FJF estão cada vez maiores, mais profundos e os motoristas cada vez mais incomodados. O lavador de carros Evaldir que o diga. Todo dia eu passo aqui e é horrível a estrada aqui, principalmente quando chove, aí piora mais ainda. Eu estou aqui na rua Antônio Rufino, que é uma rua muito prejudicada, e toda hora quebra carro aqui, inclusive o meu quebrou. E o prejuízo do Evaldir foi estimado em R$1.000. A assessoria de comunicação da Empave, a empresa municipal de pavimentação e urbanização, nos informou que estão sendo feitas várias operações tapa-buracos pela cidade, mas que não há data específica para a realização na rua Antônio Rufino, aquela que o Evaldir quebrou o carro. A Empave nos disse ainda que com as chuvas de verão, o trabalho das equipes fica comprometido, mas que com o período de estiagem se aproximando, os resultados serão mais efetivos. Enquanto os motoristas ainda não veem os resultados, os veículos continuam quebrando. Luiz, que tem uma oficina mecânica no São Pedro, explica os possíveis prejuízos de passar em alta velocidade sobre os buracos. As principais peças que podem ocasionar problemas são a caixa de direção, ponteira de direção, o amortecedor, o batente do amortecedor. E ao passo que as ruas continuam esburacadas, oficinas como a do Luiz permanecem cheias. Com a chegada do outono, os estoques de sangue da Fundação Hemominas tendem a diminuir devido ao aparecimento de doenças características dessa estação. Por esse motivo, a doação se torna ainda mais importante. Você tem 1 hora do seu dia a cada 3 meses para salvar até 4 vidas? A estudante de matemática Letícia Prestes já faz isso. É uma coisa que me faz bem ter essa sensação de poder ajudar o outro. Então, se eu posso ajudar o outro, por que não ajudar? Tem tanta gente que gostaria de estar ajudando e não pode, né? Não sei porque, ou tem alguma doença, alguma coisa do tipo, e eu sou saudável. Os critérios de doação de sangue são bem simples. A pessoa para doar sangue, ela precisa pesar mais de 50 quilos, não ter tido hepatite após 11 anos de idade, estar com boa saúde e apresentar um documento de identidade original com foto para poder doar sangue. Outros critérios são avaliados na entrevista com o médico. No momento, é o sangue B negativo que está em baixa, mas o importante é sempre doar. E agora é o momento ideal, já que com a chegada do outono e do inverno, chegam também muitas doenças que atrapalham a doação de sangue. Tem momentos de crise e às vezes até em momentos que a gente tem bom comparecimento, se tiver com alta demanda também, precisa. Então, a melhor época de doar sangue é sempre. O Hemominas funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 6 da noite. Sábado, de 7 às 11 da manhã. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 155, opção 1, no site do Hemominas ou no aplicativo MG App. O mercado de tatuagem em Juiz de Fora não para de crescer. Mas você já se perguntou como esses tatuadores se formam? Os detalhes você vê na matéria de Fernanda Bonfim e Luísa Curitiba. A Universidade Federal de Juiz de Fora é marcada por amplos espaços, onde os alunos estudam e se encontram. As interações acontecem e a formação diversificada pode levar ao crescimento de profissionais com múltiplas habilidades, muitas delas surpreendentes. O IAD, Instituto de Arte e Design, é palco para a formação de novos tatuadores. Com muita criatividade, professores, alunos e artistas formados conquistam as pessoas com seus desenhos que ficarão marcados para sempre. Ana Carolina Jimenez e Gilberto Nascimento Neto são estudantes que, mesmo antes de entrar na faculdade, tinham gosto por tatuagens. No IAD, encontraram a formação que deu base para suas criações artísticas. Você conhece muitas pessoas que querem a mesma coisa que você, ou outros artistas que te influenciam, professores. Tem professores que trabalham com tatuagem e ajudam os alunos. Quando as pessoas vêm para cá, elas encontram pessoas que estão fazendo as coisas que elas tinham vontade, elas são estimuladas a pintar e a desenhar mais. Eu acho que todas essas vontades acabam se desenvolvendo mais aqui, sabe? Para conhecer de perto o trabalho da Ana e do Gilberto, encontramos o Marcos Flávio e a Júlia Queiroz, também estudantes do IAD.
Os dois foram tatuados pela dupla há poucos meses e já estão pensando nos próximos desenhos que vão aplicar na pele. Eu tatuagem com ela porque eu entrei junto com ela na faculdade, eu já conheci um pouco do trabalho dela, gostava muito dos desenhos dela e eu já estava muito afim de fazer uma tatuagem. E aí tem uma feirinha expositora aqui no IAD, na Semana do Calouro, e ela expôs uns flashes de desenhos. E aí eu achei esse desenho aqui, me encantei e acabei fazendo tatuagem com ela. Foi a minha primeira tatuagem, inclusive. Eu vim acompanhando o trabalho dele com as tatuagens e acompanhando direitinho para ver que era um trabalho que eu gostava. Era um trabalho bem feito, eu confiava no traço dele, confiava no trabalho dele. É isso. Esse semestre agora tem a feirinha da SECA de novo, ela vai expor. E aí eu tô até pretendendo fazer alguma tatuagem agora. Breno Ciporelli, formado pelo FJF, é tatuador profissional e deu aula no Instituto de Artes como professor substituto nos últimos 2 anos. Assim, acaba que, mesmo não tendo uma disciplina, a galera vai vendo o que tem lá dentro e vai direcionando. Do meu ponto de vista, a tatuagem te dá um conteúdo... o IAD, né, o Instituto de Artes, uma faculdade, te dá um conteúdo crítico bem interessante, assim. Te dá uma visão muito ampla de história da arte, de técnicas e linguagens. E você começa a entender a tatuagem como linguagem, não só como um artesanato. Por mais que o Instituto não tenha aulas na área de tatuagem, o atual diretor, Fabrício da Silva Teixeira Carvalho, explica que os estudos sobre arte se tornam importantes para o desenvolvimento crítico e conceitual dos alunos e de suas produções, utilizando as mais diversas superfícies. Acho que no primeiro momento o cenário é um pouco esse, né? O IAD amplia bastante a relação da arte com a sociedade e essas pessoas acabam estreitando isso, né? Convertendo isso numa atuação profissional que está ligada ao campo da arte e que não é o artista na sua concepção mais do senso comum. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF realiza a exposição Juiz de Fora para as Pessoas, Marechal Deodoro e Batista de Oliveira na lógica das ruas completas. O evento vai até o final de abril. A repórter Bianca Ramos foi saber mais sobre esse projeto. Cerca de 40 pessoas, incluindo estudantes, professores e monitores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, fazem parte dos projetos. Além da intervenção nas ruas, os visitantes podem conferir desenhos, plantas baixas, esquemas e propostas para as ruas Marechal Deodoro e Batista de Oliveira, na exposição localizada no Espaço Cultural Correios, com o objetivo de apresentar formas sustentáveis e interagir com o espaço urbano. O coordenador do projeto de extensão e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, Fernando Lima, explicou a iniciativa. A gente deu início a um projeto de extensão que resultou numa disciplina extensionista, uma disciplina de caráter extensionista chamada Projeto de Mobilidade Urbana. Nessa disciplina a gente trabalhou em 2 semestres letivos, no ano de 2018, no primeiro e no segundo semestre, em que a ideia era que os alunos tivessem noção do que é o conceito de ruas completas, para que eles pudessem estudar as ruas Batista de Oliveira e Marechal Deodoro, e a partir daí a gente começou a trabalhar com eles no sentido de elaborar propostas para essas ruas. Então o resultado final da disciplina, que são os projetos elaborados pelos nossos alunos aqui da arquitetura, é o que está exposto na mostra. Espaço de convivência, planta nas ruas, cadeiras e tablados. A Rua Marechal Deodoro está de cara nova. Tudo isso faz parte da exposição Juiz de Fora para as Pessoas. Uma rua humanizada, priorizando o pedestre, é a proposta da iniciativa Ruas Completas. A exposição tem entrada gratuita e pode ser conferida de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 5h30 da tarde no Espaço Cultural Correios, em Juiz de Fora. As feiras de adoção de animais acontecem de 2 em 2 meses em Juiz de Fora. Que tal começar a semana com um novo amigo em casa? Mais informações com a repórter Caroline Crovato. Dezenas de pessoas reservaram um tempinho para visitar a Feira de Adoção de Animais que aconteceu no último fim de semana. O evento foi iniciativa do Departamento de Controle Animal, DECAM, da Prefeitura de Juiz de Fora e aconteceu no Hospital Veterinário Estrada Real, no bairro Santa Terezinha. Segundo o Canil Municipal, 24 animais estiveram disponíveis para adoção nesse evento. Normalmente, cerca de 50% são adotados nas feiras de adoção. Miriam Neber é gerente do DECAM
e explica como funciona o trabalho do canil municipal antes da adoção dos animais. O nosso trabalho começa quando a gente resgata o animal na rua. O animal é resgatado, dependendo da enfermidade dele. Se for um atendimento mais simples, ambulatorial, a gente faz no canil, se não, a gente envia o animal é levado para uma das clínicas conveniadas, se for um atendimento mais complexo. Depois que esse animal é recuperado, ele é castrado e disponibilizado para adoção. Amor foi a palavra que descreveu o momento. Juliane foi voluntária do evento de adoção pela primeira vez e conta como foi a sua experiência. Eu estou tomando conta dos gatos, explicando para as pessoas que querem adotar e para as que querem só ver também, né, tentando fazer elas adotarem ou algum conhecido adotar e tudo mais. E também estou acompanhando alguns cachorros aqui, como guia. Ver eles, os gatinhos, os cachorros sendo adotados, para mim é uma realização. Rosilene de Paula é protetora voluntária do canil há mais tempo e explica o que a motiva a ser voluntária nos eventos de adoção e fora deles. Ser voluntária do canil municipal, toda vez que tem um evento, eu procuro ajudar, porque são vários animais precisando de lares, né? E são poucas as pessoas que se dispõem a adotar um SRD, que é o animal sem raça definida. Não há diferença em um animal com raça e um animal sem raça. Todos eles amam na mesma proporção, todos eles precisam de comida, carinho, medicamento na mesma proporção. Os adotantes assinam um formulário de posse e responsabilidade, importante para conhecer o perfil e as condições do lar que vai receber o animal. Raíssa Ribeiro ficou sabendo do evento pela internet e pediu ao namorado, que é maior de idade, para irem à feira e adotar seu segundo cachorro. Lili já saiu com potinhos de comida, brinquedo, vacinação e um lugar no coração de sua nova dona. Quando eu cheguei aqui, ela estava dormindo sentada assim, igual a minha faz. Aí eu falei, eu gostei muito. Logo após a adoção, os animais passam por uma avaliação médica na clínica veterinária parceiro do canil. Lá, os adotantes recebem instruções sobre os primeiros cuidados. Você já escolheu o nome dele? Fênix. Tava lá a Fênix. Aqui a gente faz um exame clínico geral, tira as dúvidas, né, que muitas vezes os proprietários têm dúvidas sobre como cuidar, como não cuidar. A gente já prepara um material escrito também com esse tipo de informação. Damos as primeiras orientações sobre vermifugação. Nesse material também vem escrito questão de banho, questão de disciplina necessária. E aí depois ao longo do tempo, a pessoa fica com o nosso contato também, eles vêm quando a vacina, se o animal já estiver vacinado, no dia do vencimento, né, quando se aproxima o vencimento, eles retornam para a gente fazer essa primeira vacinação. O índice de rejeição ou o índice de não adaptação é muito pequeno. Esta já é a segunda vez que a Amanda e seu pai adotaram um gato. Depois de preencherem o questionário e levarem o animal para avaliação, a estudante de 14 anos deixou um recado para aqueles que desejam adotar. Eu acho que vocês têm que vir porque é satisfatório, você se sente bem consigo mesma e é satisfatório para o animalzinho também que está ganhando um novo lar. Quem não pôde participar do evento, mas pretende adotar um animal, também pode comparecer diretamente ao canil municipal de segunda a sexta-feira. O canil fica aberto de 9 às 10h30 da manhã e de 1 às 3h30 da tarde. O endereço é Rua Bartolomeu dos Santos, sem número, no bairro São Damião. Você também pode ligar para o Disque Adoção pelo telefone 3225-9933. Agora falaremos sobre um assunto nada agradável para os motoristas da cidade. O preço dos combustíveis continua em alta em Juiz de Fora. Confira na matéria de João Guilherme e Vivi Armon. Para quem precisa usar o carro diariamente, não está fácil abastecer nos postos de combustível da cidade. Isso porque os preços aumentaram nos últimos meses, mesmo com a redução dos valores nas refinarias da Zona da Mata e no Campo das Vertentes desde dezembro do ano passado. Prejudica a gente, né? Ainda mais eu que trabalho muito, dirijo muito no trânsito, o trânsito acaba gastando um pouco mais de gasolina e o preço da gasolina acaba que tira do nosso salário, né? O preço está abusivo, entendeu? Um combustível desse aí é muito caro, salário mínimo aí, e um combustível aí, o litro hoje está saindo a R$ 4,79, muito caro. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, a gasolina, o etanol e o diesel fecharam 2018 mais caros do que começaram.
A gasolina, por exemplo, foi o combustível que acumulou o maior alto na cidade, registrando um aumento de 9,27% entre os valores de janeiro e dezembro do ano passado. No primeiro mês de 2018, os motoristas pagavam uma média de R$ 4,37 pelo litro da gasolina. Já no início deste ano, o preço fechou em R$ 4,78. De acordo com o seu Geraldo, que trabalha como taxista há alguns anos em Juiz de Fora, o aumento dos combustíveis refletiu significativamente no bolso. Então, ano passado a gente tinha uma média de combustível, a gente pagar aí na faixa de uns 40, 50 reais em horário, né? Hoje a gente está pagando em torno aí de 60, 70 reais, quer dizer, a gente está pagando quase que o dobro. Desde o início do mês de fevereiro, o Ministério Público de Minas Gerais iniciou uma investigação nos postos de combustíveis de Juiz de Fora para averiguar se os donos dos estabelecimentos estão passando adequadamente as reduções dos preços dos combustíveis aos consumidores. 4 estabelecimentos foram escolhidos pelo órgão entre os 72 existentes nas cidades para entregarem documentos e serem analisados pela Promotoria do Estado. Enquanto acontece essa investigação, seu Geraldo lamenta por não poder ter outra opção para abastecer e não existir uma fiscalização eficaz na cidade. A questão é essa, a refinaria ela baixa o preço do combustível, ela é baixada. Só que aqui não existe uma fiscalização que venha obrigando as empresas, os postos, a cair a demanda de preço. Porque a concorrência é entre eles. É de 1 centavo, 2 centavos. Então não existe uma concorrência legal. Existe uma coisa, um monopólio, que eles fazem de acordo com que eles queiram. O FJF faz obras para ampliar a acessibilidade no campus. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sob coordenação do professor Emanuel Sá Rezende Pedroso, está trabalhando desde maio de 2018 na obtenção de espaços mais acessíveis no campus da UFJF. O projeto tem como objetivo permitir o aprofundamento dos discentes junto ao conceito de acessibilidade, bem como uma oportunidade de contribuição direta para a inclusão social e sentimento de pertencimento de todos na UFJF, alunos, professores e técnico-administrativos. As obras no restaurante universitário têm previsão de conclusão ainda para o mês de março. De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2018, no Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão e ansiedade. Até 2020, a expectativa é que esse número seja ainda maior. E você, se considera ansioso? Muito se fala sobre a ansiedade, sendo considerada um dos distúrbios do século e um problema que pode afetar qualquer pessoa e gerar muito desconforto. Quem nunca se sentiu trêmulo, nunca se sentiu com as pernas fracas quando está perto de alguma situação que realmente te confronta com a ansiedade, sabe? Você é uma pessoa ansiosa? Eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. Em alguns casos, sim. Principalmente os momentos em que eu preciso submeter alguma fala, eu preciso falar em público. Você já passou ao menos uma noite sem dormir? Já roeu pelo menos uma unha? Pois é, mas fique sabendo que você não está sozinho nessa. A ansiedade definitivamente é uma constante na vida das pessoas. Mas será que as pessoas que sofrem de ansiedade estão dispostas a procurar ajuda? Profissional, não. Mas a ajuda de algumas pessoas mais próximas me confortou em alguns casos. Eu faço terapia com uma psicóloga para tratar isso. Acabo tomando alguns remédios, eu tomo remédio desde os 16 por causa da ansiedade. E eu faço sempre esses exercícios, procuro fazer esses exercícios de respiração. Eu acho que alguns exercícios físicos mesmo, né, de respiração, de meditação, de esvaziar um pouco a cabeça em alguns momentos, ajuda. Buscar ajuda profissional nem sempre é fácil. Pensando na galera ansiosa, a UFJF criou o projeto De Boas. O De Boas, ele vem funcionando até então com 6 encontros. São 6 encontros uma vez por semana. Nós temos, então, nos encontros uma estrutura mais ou menos básica, que no sentido de explicar algumas coisas que a teoria pode trazer a respeito da ansiedade. E nesse tempo dá para ir percebendo que o estudante já começa a se relacionar de uma forma diferente com a ansiedade. As inscrições para o projeto De Boas podem ser feitas até o dia 31 de março pelo site da UFJF. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a inclusão e promover a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas com essa deficiência.
Em Juiz de Fora, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, entidade filantrópica sem fins lucrativos, atende cerca de 30 pessoas com a síndrome de Down. A minha vida não é difícil, minha vida. Então a gente Maria sempre encontra. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Pois é, essa síndrome causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maioria das células de um indivíduo, acomete hoje cerca de 300 mil pessoas no Brasil. E, apesar de termos muitos casos, ainda precisamos evoluir muito, já que tudo que foge do padrão imposto pela sociedade ainda causa muita estranheza. A assistente social Aparecida Honorato não imaginava que a APAI seria o seu local de trabalho e a segunda casa para o seu filho Matheus. Eu descobri que meu filho tinha síndrome de Down, tem a síndrome de Down, depois do nascimento. Durante a gestação não foi manifestado nada, não tinha esses exames mais precisos que tem hoje. Então eu fiz a ultrassom normal, não foi detectado a síndrome. Eu fiquei meio sem chão, meu marido não. Ele aceitou no primeiro momento. O que aconteceu? Aonde que a gente errou, quem errou, se errou. Então nós não tínhamos nenhum conhecimento o que era a síndrome de Down. Eu não queria um filho com síndrome de Down. Eu comecei a trabalhar na minha cabeça comigo mesmo que ele merecia ser uma pessoa muito feliz. Quando a mãe aceita, quando a mãe vence o preconceito, que vai te incomodar? A síndrome de Down, segundo o médico Antônio Aguiar, pode ser detectada através de um exame intrauterino a partir da 9ª semana de gestação. Por meio de uma simples amostra de sangue materno, é possível determinar o risco, medindo a quantidade de cromossomos do bebê presentes no sangue da mãe durante a gravidez. Além destes métodos, também é possível confirmar o diagnóstico após o nascimento, através da observação dos fenótipos característicos da doença, como olhos amendoados, orelhas pequenas, dedos dos pés separados e gordura excessiva na nuca. A síndrome de Down é uma alteração genética a mais frequente na espécie humana. A cada minuto nascem no mundo 18 crianças com algum tipo de alteração genética. Dessas 18 crianças, 80% têm a trissomia do cromossomo 21. O que essas crianças têm a mais de diferente das outras crianças? Elas têm um cromossomo a mais, que na grande maioria das vezes ele está localizado no cromossomo 21. E nós temos observado que tanto as mulheres com idade acima de 40 anos de idade, como aquelas mulheres muito novas, com 14, com 15 anos, a gente observa uma ocorrência maior de síndrome de Down nesses extremos. Nós temos trabalhos mais recentes apontando, por exemplo, a falta do folato, que é uma vitamina do complexo B, como um dos fatores que podem induzir essa alteração, essa mutação e essa mudança no padrão da formação da criança, facilitando a trissomia do cromossomo 21. Para Aparecida, não foi fácil receber o diagnóstico do filho, mas as lutas se tornaram força para ajudar outras mães que passam pela mesma situação. A mãe precisa aceitar o filho que ela recebeu, que não foi culpa dele, entender que ela não é culpada, e sair desse luto e viver feliz. O Matheus passou por todas as fases de um adolescente e chegou à fase do namoro. Mãe, eu vou mãe namorada Down, síndrome de Down. Meu filho, eu entrei na benção, fui para vi ela, eu passei o portão lá dentro. Nossa, você é namorar comigo? Ela falou, sim. Eu pulando nela, ela pôs em mim, beijão. Ver o filho em um relacionamento sério mostra o quanto ele é capaz de ter uma vida dita normal. E para Aparecida, o apoio é essencial em fases tão importantes como essa. A gente aceitou logo de cara o namoro e a família dela também, da Glaucia, minha nora, minha norinha, né? O Repórter Facom fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até semana que vem.